Gênesis capítulo de número 12, versículos de número 16 e 17. A palavra diz assim, escute. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Amado, é tremendo quando a gente começa a estudar e a perceber algumas coisas na palavra do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus. Sim, por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para isso, para direcionar você e eu na palavra, para nos instruirmos, para nos orientarmos, para trazer para nós conhecimento, revelação e entendimento. Perceba que nós precisamos do conhecimento e da sabedoria. Usando um exemplo bem simples, conhecimento é saber que o tomate é fruta. Sabedoria é ter o discernimento de que mesmo o tomate sendo fruta, você não pode colocar na sua salada de fruta, porque vai estragar a sua salada de fruta. Ah, mas é fruta? É, mas não pode colocar na salada de fruta. Pode colocar na outra salada, com alface, com tomate, com pepino, né, com cenoura, com azeite, com vinagre, com sal, mas não na de fruta, mesmo sendo fruta. Então, para que a gente entenda a palavra, para que a gente compreenda a palavra, a gente precisa do conhecimento, e o conhecimento vai ser adquirido lendo, estudando. E a sabedoria, que vai ser adquirida com a própria sabedoria que é Cristo, no caso, com o discernimento do Espírito Santo. Ele vai abrir o seu entendimento, o meu entendimento, para as coisas que a gente não consegue compreender. Ele vai trazer para nós a revelação e o entendimento dessas coisas. Então nós estamos vendo aqui Deus falar com Adão. Deus constrói o paraíso, coloca o homem começa a governar. E Deus diz, você pode comer de qualquer coisa que tiver aqui, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele você comer, você certamente morrerá. Perceba que Deus não diz, no dia em que dele você comer, você certamente pecará. Não, ele fala, você morrerá. Existe uma diferença entre se Deus falasse, quando você comer você vai pecar, ou quando você comer você vai morrer. Porque o pecado te afasta de Deus, mas existe algo que te traz de volta à presença de Deus. Mas a morte não. A morte te afasta de Deus. E aqui no caso, Deus está falando da morte espiritual, porque Adão, no dia que ele comeu, ele não morreu fisicamente. Você sabe disso. Então, morte espiritual, afastamento de Deus, ausência de luz. Quando Adão está no paraíso, conversando com Deus face a face em toda a viração da tarde, perceba e entenda isso muito bem, na direção do Espírito Santo, ele está na presença da luz, porque Deus é luz. Não há ausência de luz em Deus, não há trevas em luz. O que é trevas? A treva não existe. A ciência diz isso, diz que as trevas são a ausência de luz, aonde há luz não pode haver trevas. Então, se Deus é luz e estava no paraíso, não poderia ter trevas ali. É igual o frio não existe, o frio é a ausência de calor. Se faltar calor, surge o frio, mas se tiver calor, não existe o frio. Você entende isso? Maldade. A maldade não existe. A maldade é a ausência do bem. Se falta o bem, a maldade impera. Então Deus diz, se você comer, certamente você vai morrer. Você vai ficar sem luz. Você vai ser afastado de mim. E aí Adão faz o quê? Ele resolve comer. Ele deliberadamente, ele come conscientemente. Ele não come enganado, a mulher dele não engana, olha, isso aqui é outro fruto, não é aquele que Deus falou para não comer, não, ele come sabendo qual era o fruto. Então entenda, Adão vivia em plena luz na presença do Senhor, porque Deus é luz e a sua presença era abundante luz.
com Adão constantemente. Mas, quando Adão morre espiritualmente, ele é tirado, ele é banido do paraíso. Essa não é a consequência? Deus expulsa ele do paraíso e esconde, bota querubins para guardar, esconde o paraíso. Adão e Eva são tirados da presença de Deus, são afastados da presença de Deus, simbolizando uma morte espiritual. Então, escute, se eu pecar, eu falto ao encontro. Por que Deus não quer que você desobedeça a sua palavra? Por que Deus não quer que você fique afastado dele? Porque ele quer ter um encontro contigo. O que Deus fazia toda a viração da tarde com Adão? Ia se encontrar com ele, no mesmo lugar, na mesma hora. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Lembra? Deus vai no mesmo horário, no mesmo momento, no mesmo lugar. Falar com Adão. Adão já havia cometido erro, Adão já havia desobedecido, Adão já havia pecado, o mal já havia aparecido no coração de Adão. Mas Deus está lá, chamando Adão: cadê você? Eu estou aqui, você não chegou, você não veio ao encontro, você não está no lugar marcado. Cadê você, Adão? Eu vim aqui só para te ver, cadê você, Adão? Então entenda, se eu pecar, eu falto ao lugar do encontro. Não é assim? Você vem orando, buscando a Deus constantemente, você entra no seu quarto, começa a orar, começa a adorar a Deus. A cada dia que passa você sente mais confiança para estar na presença de Deus. Mas chega um dia, você tropeça, você cai. Aí você já fica meio sem jeito de entrar no quarto para orar. Você fica meio sem jeito já de levantar a voz para orar com o Senhor, porque você começa a se achar indigno. Adão estava o quê? Com medo. Agora escute, esse é o objetivo de Satanás, que você falte ao encontro com Deus. Por isso que o diabo estava lá insistindo para que Eva e Adão pudessem comer daquele fruto, para que eles perdessem essa comunhão com Deus, esse encontro diário com Deus, para que eles faltassem, porque o diabo sabia que Deus não faltaria ao seu encontro. Porque, escute, o seu pecado não muda a rotina de Deus, mas muda a sua. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que Deus não vai mudar a rotina dele, porque Deus não vai pecar. Então o diabo sabe que quando você peca, quando eu peco, o seu pecado, o meu pecado muda a nossa rotina com Deus, mas não muda a rotina de Deus conosco. Deus está no mesmo lugar a nos esperar. Deus está na mesma hora a nos esperar, aguardando ansiosamente pelo encontro que Ele teria com você e comigo. Só que Adão agora, aleluia, ele não podia mais ter um encontro com a luz, porque ele estava em trevas. Ele não podia mais ter um encontro com Deus. Por isso ele tem medo da presença de Deus. E por ele ter medo, ele olha para si e vê que ele está nu, ele se acha indigno, ele cobre as suas nudez com folha de figueira. Significa a justiça própria do homem que não serve para nada. Uma justiça que é frágil, que se rasga fácil. Deus então vai, chama, ele aparece, fala: onde é que tu estava, cara? Por acaso você comeu daquele fruto que eu falei para não comer? Deus não chega acusando e falando: você comeu, você é um pecador, você está afastado de mim, você está longe de mim, seu miserável, seu traidor. Quem faz isso é o diabo. Deus não faz isso, meu amado, minha amiga. Deus dá a oportunidade dele falar, Deus dá a oportunidade dele abrir o coração. Só que Adão, em vez de assumir toda a culpa, ele começa a jogar a culpa na mulher, a mulher a culpa na serpente, e assim um jogando a culpa no outro. Ninguém abaixa a cabeça e fala: não, realmente foi a minha vontade, realmente eu fiz porque eu quis, realmente eu fiz consciente, eu errei, mas eu estou aqui arrependido. Não. Então Deus libera a sentença. Deus tira aquela folha de figueira do homem que não servia para nada e sacrifica o animal e pega a sua pele de couro e cobre a nudez do homem, mas o homem é expulso do paraíso e lá fora ele tem agora que arar a terra da qual ele é feito. Ele tem que trabalhar a terra para poder colher o seu fruto, terra da qual o homem foi feito. E ele tem que fazer isso até quando? Até que a luz volte. E quem é a luz? A luz é Jesus. João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Jesus é a luz do mundo. Adão vivia na presença da luz. Adão vivia constantemente com Deus. Então Adão peca. Adão é tirado dessa presença. Ele não consegue mais entrar nessa luz. Ele tem o perdão. Ele tem o sangue lavado sobre a sua vida, o sangue de um cordeiro que foi morto no lugar dele inocente. E ele agora tem que trabalhar, ele tem que herdar, ele tem que arar a terra, ele tem que suar o rosto para poder ter o pão de cada dia para comer. Coisa que no paraíso ele tinha tudo de bom beijado, porque Deus lhe dava, a terra produzia por conta própria. E ele tem que fazer isso até que a luz venha. Só que eu tenho uma boa notícia para você, a luz já veio. A luz é Cristo Jesus. Sabe? O seu pecado vai mudar a sua rotina com Deus, mas não vai mudar a rotina de Deus com você. Estou aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está te aguardando, Deus está te esperando, Deus te aguarda com um coração alegre no lugar de sempre. Então levante a sua cabeça, o véu foi rasgado, o sangue de um cordeiro eterno foi derramado para purificar o seu, o meu, o nosso pecado. E quando eu me arrependo e chego na presença dele, eu tenho de novo, aleluia, possibilidade de entrar na presença dessa luz e não andar mais em trevas, mas andar na luz que ilumina o meu coração e a minha mente. Você também. Eu quero orar com você nesse momento. Bendito Deus, Pai querido, santo, louvamos o teu nome, bendizemos a ti porque és Deus poderoso sobre toda a terra. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder, faz seu nome ser glorificado na vida dele, na vida dela. Pai, nós precisamos de ti. Então nos cobra com teu sangue, nos guarda, nos livra, em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu quero falar com você sobre o seguinte: como foi o relacionamento de Deus com os homens depois do pecado de Adão? Como que Deus começou a se relacionar com os homens até que Jesus viesse? Isso é interessante, isso é bom e importante nós sabermos. Amém? Deus te abençoe.